na sua queda, a terra sai da sua órbita. A terra causa na terra uma deformação. E nós vamos observar que nesse período, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. A palavra pairar significa se movimentava sobre a face das águas. Então quer dizer que na queda do diabo, que caiu como uma estrela sobre a terra, causando deformação na terra, mas o Espírito de Deus pairava, o mesmo Espírito que eu falei, que vai trazer avivamento sobre a tua casa. Ele estava lá quando a terra entrou em deformação, quando a terra estava em tudo ruína, o Espírito se movimentava sobre a terra. E aí nós vamos observar que pelo poder da palavra, Deus começa agora dando forma àquilo que estava deformado. Deus começa a criar, Deus começa a trazer existência. Aí nós vamos observar que após a queda do homem, quando o homem aqui cai, eu quero que você se atente somente a esses detalhes. Quando o homem cai, o governo muda, porque quem estava no governo até então era Deus. Era Deus que governava o homem. Lembra que quando o homem estava no meio do Éden, andando no jardim do Éden, o homem comia dos frutos. O homem pegava o fruto da árvore da vida e o homem não adoecia e o homem não morria. Mas quando o homem peca, Deus tira o homem do jardim, coloca 2 querubins no jardim e expulsa o homem do Éden, para o homem não ser eterno no pecado. Por que eu digo isso? Porque quando eu lia a Bíblia e via depois da queda do homem, Deus tirando o homem do jardim, eu imaginava por que Deus fez isso. Mas depois de decorrer dentro da Bíblia e perceber que Deus fez isso por soberania, porque Deus é misericordioso, Deus para não perder o homem, porque se o homem continua no Éden como um pecado eterno, Deus ia destruí-lo. E para Deus não destruir a sua criação, Deus tira o homem do Éden, coloca para fora, para por meio de um plano divinal, por meio de um cordeiro que já estava preparado, Deus resgatar o homem ao seu estado original. Talvez tu não entenda ainda. Olha o que é que Deus faz. Tira o homem do Éden, bota o homem para fora. Quando Deus coloca o homem para fora, é para o homem não ser eterno no pecado. Imagina aí um Hitler eterno, nunca morrer. Era um Hitler que praticava maldade e nunca ia morrer. Da mesma forma seria Adão, se não morresse, seria eterno no pecado. Deus tira Adão do Éden, coloca 2 querubins para guardar a porta do Éden, para ninguém poder entrar e também ninguém poder sair. E Deus agora tem um plano. O plano de Deus é restaurar o homem ao seu próprio estado original. Guarda esta palavra. A Bíblia Sagrada vai dizer agora que o governo muda. Por que o governo muda? Porque era Deus que governava o homem. Observe que para Satanás poder ludibriar alguém, ele precisou usar serpente, porque o homem ainda não tinha abrido brecha. O homem ainda não tinha aberto brecha. O diabo não podia utilizar dele, porque em centro de Umbanda o diabo chama as pessoas que são utilizadas por ele de meu cavalo, minha matéria. E eu quero dizer para você que aqui na igreja nós somos convocados como cavaleiros de Cristo, usados por Deus, vaso de honra, precioso e idôneo para o uso do Senhor. Cadê os vasos de Deus? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, só quem crê. O governo mudou. Era Deus que governava, mas quando o homem peca, o homem passa o governo para o diabo. Deus agora está de cena. Olha para cá, eu quero que tu entenda isso. O governo muda. Quem governava era Deus, mas quando o homem peca, por isso que nós temos que ter cuidado para não pecar deliberadamente. Porque uma coisa é você ser um pecador que confessa, arrepende e se deixa. E outra coisa é você ser um pecador que continua na prática todos os dias fazendo a mesma coisa. Aí você corre um grande risco. Observa comigo agora. O governo mudou. Quem estava no governo era Deus. O homem passa esse governo agora na mão do diabo. Observa isso. E lá no livro de Mateus, o diabo se apresenta para Jesus e diz: se lança-te lá embaixo, porque está escrito: as pessoas deram ordem ao teu respeito para que te guarde todos os seus caminhos. Jesus diz: não atentará o Senhor teu Deus. Em seguida o diabo diz: todos os reinos do mundo foi me dado, e se por diante de mim se prostrar, eu te darei. Me prove na Bíblia Deus dando o reino do mundo para o diabo. Deus não dá reino do mundo para o diabo. Está escrito em Isaías, e Isaías diz que Deus criou a terra para ser habitada por homens. Então Deus
Deus criou a terra para ser habitada por homens. Diabo é espírito. Então demônios não têm legalidade sobre essa terra se alguém não abrir brecha para ele, se alguém não der poder a ele, se alguém não der autonomia a ele, se alguém não der autoridade a ele. Mas observa comigo, quando o homem peca, o homem dá agora o domínio para o diabo, o homem dá agora o poder para o diabo. O homem está dizendo: governa agora sobre nós. Pegou o governo de Deus, disse: o teu governo não nos deve mais, agora é o governo do diabo. Agora observa isso, olha para cá, eu quero que tu entenda. O homem entregou o governo da sua vida para o diabo. Agora comigo você vai entender. Agora a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, no capítulo de número 6, ele vai dizer assim, do livro do Gênesis, Deus vai dizer: o meu espírito não contenderá mais com o homem. O que é contender? É lutar com o homem, é insistir com o homem, porque o homem agora se tornou igual a um de nós. O homem tem direito de escolha. É Deus dizendo: eu vou ter, olha para cá, eu quero que tu entenda essa parte, eu vou ter que me afastar do homem, porque o homem escolheu outro governo, o homem escolheu outro para dominá-lo, o homem escolheu outro para guiá-lo, para dominar a sua vida. E Deus, o meu espírito não vai contender mais com ele, não vai insistir com ele. E quando Deus retira o espírito do homem, escuta bem, o Espírito Santo é saído do homem. E Deus diz: não vou insistir mais, não vou contender mais. Sabe o que acontece? É Deus dizendo: o homem escolheu o governo do diabo. De repente aparece um homem por nome Noé. E Noé está dizendo: Deus, eu ainda estou aqui, não vai embora. Eu não aceito o domínio do diabo, eu não aceito o governo do diabo, eu ainda estou aqui. A Bíblia diz que no meio de uma nação corrupta, Deus olhou para Noé e disse: neste rapaz eu achei graça, eu achei graça, eu achei graça. Sabe o que está acontecendo? Deus estava querendo ir embora porque escolheram outro governo. Mas tem alguém dizendo: mas eu posso ser minoria, mas não aceito o governo legal do diabo nessa terra. Eu estou aqui ainda para te clamar, Senhor. Eu estou aqui ainda para te invocar, Senhor. Então enquanto tiver alguém clamando, Deus não vai desistir de nós. Porque nessa noite, enquanto você clamar pela tua casa, o diabo não vai destruir tua família, o diabo não vai destruir teu esposo, o diabo não vai destruir teus filhos. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? É você parar na Xonderébia. Era Jó dizendo assim: os meus filhos estão bebendo, os meus filhos podem estar se prostituindo, mas tem uma coisa: eu não aceito o governo do diabo. Eu vou para o templo orar, eu vou para o templo adorar. Elebai, Oxaré, Rabás, Trinda, Arábia. Levanta a mão só que acredita. Não aceita o governo do diabo. É você dizendo: Deus, quando o mundo todo se corromper, mas eu ainda estou aqui. Só que crê nessa noite, levanta a mão e dá um brado de glória, e dá um brado de glória, e dá um brado de glória. Ela é pra Xonderébia. A gente pode olhar agora em um culto, se conta dedo, é uma minoria de pessoas, é uma minoria de irmãos. Se é uma balada, é assim de gente. Mas o bom é que Deus disse: largue a porta que leva para a perdição, e muitos entrarão por ela. Estreita é a porta que leva para a salvação, e poucos entrarão por ele. Então isso significa que nós estamos no caminho certo. Quem crê nessa noite, levanta a mão e dá um brado de glória. Só quem acredita. Mudou o governo, mas tinha um Noé dizendo: Deus, eu não aceito o governo do diabo. Escuta bem, como Deus deu a terra para o homem habitar, que foi o próprio homem que passou o domínio para o diabo, Deus ia se isentar. Deus disse: meu espírito não contenderá. Pode observar, acabei do segue Gênesis. Meu espírito não vai contender mais, não vai insistir mais com o homem. Mas como tinha um Noé dizendo: não, eu não aceito o governo. Havia um Enoque dizendo: eu também não aceito. Quem está entendendo? A Bíblia diz que no meio de uma nação corrupta, corrompida, prostituta, estava Enoque andando com Deus. E Deus disse: eu só vou arrebatar para não se corromper. Eu vou tomar para mim para não se corromper. Só que quem nessa noite levanta a mão, só que leva andaia, sobra, leva Xonderébia, levanta a mão, só que acredita e dá um brado de glória para ele.
qual experiência você veio buscar nessa noite. Mas eu espero que seja essa. Uma experiência de ter a presença de Deus na sua vida de uma forma que você ainda não viu na vida de ninguém. A gente tem que aprender a deixar de ser crente. Maria veio mais outra. Eu só faço se fulano fizer. Tem gente que só canta se fulano cantar, só prega se fulano pregar, só dança se fulano dançar. Eu não estou falando dançar qualquer tipo de dança, eu estou falando dançar no Espírito, dançar na presença de Deus, adorar a Ele. Se fulano não sai legal, eu também não me alegro. Se fulano der um sorriso, eu vou sorrir também. Se fulano sair do culto dizendo que o culto hoje foi frio, eu disse que foi gelado. Porque se fulano não sentiu, eu também não sinto. Sai daqui hoje decidido. Tem uma nação indo totalmente na contramão, mas eu vou na contramão do mundo. Quem quer comigo? Quem está comigo nesse culto? Levanta a mão, só quem está comigo no culto. Tem uma maioria dizendo a terra é boa, manda leite e mel, mas é uma terra que destrói seus moradores. Mas dois homens estavam dizendo, vamos, porque se Deus for conosco, a terra será nossa. Sabe por que muitas das vezes a gente não vivencia coisas grandes de Deus? A gente só vem para o culto para contar o testemunho dos irmãos. E para ver o testemunho dos irmãos. Sabe por quê? Porque a gente muitas das vezes deixamos de fazer para Deus aquilo que ninguém ainda fez. Glória a Deus. Porque a gente quer fazer as coisas repetidas. Se fulano fez, deu certo, então comigo também vai dar certo. Aprenda a ser autêntico. Aprenda a ser... Porque Deus não quer usar plágio. Deus quer usar pessoas com identidade, com biometria única. Pode ser gênio, meu pastor Marinaldo, mas a biometria é diferente. A digital, né? Pode ser. Mesmo rosto, mesmos olhos, mas a digital é diferente. Os céus te conhecem. E a Bíblia diz aqui que Abacuque está clamando para o quê? Por um avivamento. Talvez Abacuque está clamando no meio de uma nação totalmente corrompida. E tem uma maioria dizendo para ele, para rapaz de buscar isso, porque isso não vai acontecer no nosso meio. Porque é terrível quando a gente começa a querer buscar algo novo de Deus. Pessoas por não vivenciar algo novo, porque algo novo já está dizendo é novo. Então quando eu dizer para você assim, não vai dar certo, diga assim, mas é novo, meu irmão. Como é que tu sabe que não vai dar certo se tu não experimentou ainda? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus quer fazer coisa nova nessa noite na minha vida e na tua vida. Você está preparado para viver o novo de Deus a partir de hoje? Você está preparado? Mudou o governo, pastor Marinaldo. Mudou o governo. Mas mesmo tendo mudado o governo, o diabo chega, pega como se o diabo chegasse para Deus e diz assim, ei, me dá qualquer escritura da terra e de todos os povos que estão aqui na minha mão, porque o homem me escolheu para ser os seus governantes. Só que eu vejo quando Enoque aparece, quando Noé aparece, quando homens e mulheres aparecem. Como diz o Salmo 89, versículo de número 20. Quando Deus diz assim no texto, por meio do Salmo 89, versículo 20, achei a Davi com meu santo óleo ungido. Há uma expressão de alegria em Deus por ter encontrado Davi, alguém tão pequeno. Aí vai aparecer um bocado de gente dizendo, porque o Senhor está alegre, Deus. Se Davi é pequeno, se Davi não tem tamanho, se Davi não tem estrutura, tem gente maior, tem gente melhor, tem gente que prega mais, canta mais, louva mais. Aí Deus diz, mas não está disponível. Eu quero o Davi, é pequeno, mas é disponível. É pequeno, mas busca a minha presença, quem quer? Levanta a mão, dá um brado de glória. Só quem acredita dá um brado de glória. Só quem acredita dá um brado de glória. Foram fazer queixas a Deus, porque Deus te escolheu. E Deus está dizendo, desde quando eu preciso da aprovação tua?
Aleluia. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim para ele: Deus te escolheu, Várzea. Deus te escolheu. Tinha gente melhor, pastor Marinaldo. Tinha gente melhor, meu pastor. Mas Deus disse: mas eu quero você, porque eu não quero capacidade humana, eu quero capacitar. Quem quer nessa noite, levanta a mão, dá um brado de glória. Só quem acredita dá um brado de glória. Lá, chora bastante, levantará sobra, levantará suída, Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz agora que Deus, Ele começa a procurar pessoas para usar. Ele vai procurando, Ele vai buscando. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, Deus, se nós pegarmos a história, nós vamos ver que Deus só se utilizava por meio do seu Espírito de 4 classes. Era sacerdote, profeta, juízes e reis. 4 classes que o Espírito Santo Deus usava: profeta, sacerdote, juízes e reis. Deus se utilizava desses tais para fazer o que lhe competia, para observar reis. Deus se utilizava deles. Se utilizou de homens. Só que o Espírito de Deus vinha, utilizava e se retirava. Porque até então Deus tinha dito: meu Espírito não contenderá com o homem. Então Deus vinha sobre os reis, sacerdotes, profetas, juízes. Se utilizava e se retirava. Lembra de Sansão? O Espírito vinha, usava e depois se retirava. Lembra de Davi? O Espírito vinha, usava e depois se retirava. Então ele vinha, se utilizava e se retirava. Só que veio um homem por nome de Joel. E ele disse que naquele dia acontecerá que o meu Espírito encherá toda a carne. Aí está dizendo: mas não é mais somente os reis, não é mais somente os profetas, sacerdotes e juízes. Não. Eu vou usar a tua casa também. Eu vou usar o teu filho em visão, em sonhos. Eu vou usar o vovozinho da casa. Quem está entendendo? É Deus dizendo: o meu Espírito vai começar a se apoderar. Vou encher a casa de poder, vou encher a casa de glória, vou encher a casa. Quem crê nisso? Não é à toa que o livro de Ageu vai chegar para nós quando o tempo estava em ruína, tudo destruído. Ageu chega e diz assim, aleluia, no capítulo de número 2, no versículo de número 3 em diante, ele vai dizer: quem viu esta casa na sua primeira glória, vendo ela agora como nada aos vossos olhos, vocês estão dizendo: essa casa não se levanta mais. Como era bom louvor nesta casa, como era boa adoração nessa casa. A casa agora está em ruína. Aí a Bíblia diz agora que Ageu vai dizer que esta casa o Senhor vai levantar. E quando alguém está dizendo: mas eu não tenho condição, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho recurso para colocar essa casa de pé, ele abre a boca no versículo de número 8 e diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. A glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Então quem crê nessa noite, levanta a mão e dá um brado de glória. Vai ser maior, vai ser maior. Deus está dizendo: eu vou trazer um resultado maior. A glória vai ser maior. A glória vai ser maior. Alguém vai ter que anunciar que Deus mudou a tua casa. Alguém vai ter que anunciar que a tua família mudou. Alguém vai ter que anunciar que a bênção de Deus, depois que entrou na tua casa, a tua vida nunca mais foi a mesma. Quem crê, levanta a mão e dá um brado de glória. Levanta a mão e dá um brado de glória. O governo vai mudar de novo. Quem crê? O governo vai mudar de novo. Deus está dizendo: ei, se tem alguém me clamando, eu vou entrar para governar. Eu vou entrar para governar. Alguém dizendo assim dentro de casa: eu não aceito mais o governo do diabo na minha casa. Aleluia. E Deus dizendo: se me chamar para dentro de casa, abrindo a porta, eu entro. E pode ter certeza: se for pela porta, eu entro. Por brecha não, por janela não. Eu só entro se for pela porta. Quem entra por brecha é o diabo e faz estrago. Eu só entro pela porta. Agora também o estrago que o diabo fez, eu vou lá e regenero, restauro. Quem quer nessa noite, levanta a mão e dá um brado de glória.
é só quem acredita. Deus vai mudar a tua história. Eu sou da Nébia. Abacuque está clamando, dizendo mais ou menos isso: Deus, aviva a tua obra. Os homens busquem o teu avivamento, busquem o teu governo, busquem a tua liderança. Porque se eu perguntar agora para alguém que trabalha na Umbanda e dizer para ir para o inferno, ele vai dizer que vai é você, porque ele não quer ir para o inferno. Pratica tudo que é ruim, mas não quer ir para o inferno, porque sabe que no inferno as coisas não vai ser boas, e o inferno ainda não vai ser o final de tudo. Pior que o inferno vai ser o lago que arde com fogo e enxofre, que a Bíblia diz em Apocalipse que o inferno, Satanás e os seus adeptos serão lançados nele. Se o inferno estava ruim, imagina o lago, que o inferno vai ser lançado lá, a morte vai ser lançada lá, a besta vai ser lançada lá, o falso profeta vai ser lançado lá, e a Bíblia diz que esta é a segunda morte. Aleluia. Diga assim comigo: eu não aceito o governo do diabo na minha casa, na minha vida e na minha família. Eu reivindico o governo de Deus. O governo de Deus. O governo de Deus. Você crê? O governo de Deus. Olha o que é que Deus faz quando o Espírito Santo de Deus é chamado para a vida de alguém. Você quer ver o que é que o Espírito Santo de Deus faz? Um homem por nome Pedro, ele disse para o Senhor a seguinte palavra depois do Senhor multiplicar os peixes no mar. Lança a rede. Passamos a noite toda pescando e não apanhamos nada. Aí o Senhor disse, mas ele diz assim: mas segundo a tua palavra nós iremos fazer. Lançaram a rede do lado direito como o Senhor ordenou. E a Bíblia diz que foi dando peixe, que a Bíblia diz que quase as redes rasgavam e quase levavam o barco junto. Quase que o barco virava de tanto peixe. Passaram a noite todo dia pescando. Pescadores treinados desde pequeno, sabiam mais ou menos onde era o lugar de dar peixe, e tiveram uma noite todinha frustrada. Mas depois da palavra de Jesus tiveram êxito na pescaria. Já estava desistindo, lavando as redes, mas depois que o Senhor ordenou, houve um grande milagre. De forma que eles tiveram que pedir ajuda. Você não está entendendo, né? Você estava pronto de desistir. Jesus está dizendo: aguenta mais um pouquinho, porque o milagre vai ser tão grande que não vai ser só para você. Quem estiver perto vai alcançar o milagre de Deus. Se tu acredita nisso, levanta a mão e dá um brado de glória. Para nós de finalizar a mensagem, depois do grande milagre, de ver tanto peixe, parece chamar os barcos vizinhos para ajudá-lo, para o barco não virar. Pedro olhou para o Senhor depois de ver o milagre e disse assim: Senhor, se aparta de mim, porque eu sou pecador. Você sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Quando ele disse: aparta de mim, porque eu sou pecador, Jesus disse a seguinte palavra para ele: eu farei de ti pescador de almas. Pescador de Deus está dizendo assim: você pode ser pecador, mas o que eu vou fazer de você é diferente do que você é hoje. Quer que eu me afaste de você? Eu não vou me afastar, mas eu vou investir em você. Alguém me entende nessa noite? Eu me lembro que certa feita eu disse assim para o Senhor: Jesus, por que o Senhor quer me usar neste lugar? Se eu sou tão falho, cheio de defeitos, cheio de pecado, procura outro para usar. Eu não sigo. Tu sabe qual foi a resposta de Jesus para mim? E quando eu estava deitado naquela cama, chorando, gemendo, dizendo: Senhor, tem gente melhor, escolha outro, porque eu não sigo, porque eu sou falho. Jesus diz assim para mim: não queira abandonar a minha obra por causa do pecado, mas abandona o pecado por causa da minha obra. Quem crê, levanta a mão e dá um brado de glória. Só quem acredita. Você sabe o que é que Jesus faz na vida desse homem, que era pecador? Disse assim: se afaste de mim porque eu sou pecador. Jesus disse: não, mas eu vou fazer de você um pescador de almas. Tempos depois, quando Jesus sobe e a sua sessão acontece, em uma pregação de Pedro ele ganha 3 mil almas por reino. Em outra pregação de Pedro ele ganha 5 mil almas por reino. Sabe o que eu quero dizer para você? Se Jesus se afasta de Pedro, ele seria o homem mais terrível dessa terra. Você lembra de Pedro, mesmo andando com Jesus, arrancou a orelha de Malco? Na verdade ele deu a espadada para pegar no pescoço, para arrancar a cabeça. Malco desviou e pegou na orelha. Tu já imaginou esse homem se Jesus não tivesse na vida dele? Você já imaginou?
Se ele, Jesus, na vida dele, ele foi capaz de dar para arrancar a cabeça, pegou na orelha. Tu imagina se Jesus tivesse na vida desse homem. O que não seria? Então eu quero dizer para você nessa noite. Peça para Deus mudar o governo. Não aceite o governo do diabo na tua casa, na tua família. Se você não está podendo lutar com as suas forças contra... Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Você precisa lutar com uma pessoa que está sendo usada pelo diabo como um canal para ele. É só você dizer: Deus, eu não aceito, eu faço parte também dessa casa. E não se preocupe não, porque Deus vai se encarregar de fazer da melhor forma. Quem crê nessa noite? Quem quer nessa noite? O meu irmão veio de uma campanha quando eu estava nas drogas. Porque o Samuel está ficando de drogas, viciado na maconha, bebida, cigarro e crack. E eu quero dizer para você que Jesus me tira do tráfico para hoje ser um pregador da palavra. Mas o meu irmão, de vez em quando chegava em casa, quando eu estava acabando de arrochar um cigarro de maconha misturado com crack, conhecido como mesclado, eu estava fumando um quintal de casa, no beco da minha casa, e o meu irmão chegava para fazer uma oração na minha casa. E todas as vezes chegava lá, vamos fazer uma oração, e eu ficava encabulado, irado. Não era eu, era aquilo que estava por trás. Eram os irmãos que estavam agitados, porque sabia, depois que Jesus chegou ali, eles iam ter que sair. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Oh, glória a Deus. Foi dias de oração. Meu irmão veio de uma campanha, Lucas 1:37, que diz o seguinte texto: porque para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. Primeiro dia de campanha, minha vida fica ruim. Segundo dia de campanha, minha vida piora. Terceiro dia de campanha, eu estava no meio deles dando glória a Deus, misturado com aleluia. Larguei o tráfico, larguei as drogas, estou servindo ao Senhor faz mais de 15 anos. Só quem crê, levanta a mão e dá um brado de glória. Peça para Deus mudar o governo. Peça para Deus mudar o governo. Aleluia. Diga a Deus: eu não aceito o governo do diabo. Deus, o teu governo na minha casa é bem-vindo. Diga a Deus: o teu governo na minha vida é bem-vindo. E se alguém crê e concorda comigo, clama como aquilo que clamou: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, na minha casa, na minha família, no meio dos meus parentes. Que sejamos avivados pelo teu Espírito. Se alguém quer e concorda, levanta a mão e dá um brado de glória. Só quem acredita. E eu quero agradecer ao